Muito bem, salve, salve. Voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias. No primeiro bloco, você já sabe, né? Acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco, vou ter a honra e a oportunidade de conversar com a advogada e especialista em ciências criminais, a doutora Érica Mota. Já ouviu falar em ciências criminais? Pois é, a doutora Érica Mota está aqui justamente para poder falar um pouco mais sobre esse assunto muito específico e também altamente importante. Doutora Érica Mota, primeiramente, muito boa tarde e seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, tudo bem? E, doutora, para a gente poder começar nosso bate-papo, hoje você é a nossa professora no seguinte sentido, de explicar o que de fato é as ciências criminais. É um assunto que você vê algumas pessoas falando na internet, nas redes sociais ou até mesmo no dia a dia, mas você consegue perceber que falta um certo tipo de conhecimento para poder explicar o que de fato é. Então, faça a pergunta, o que se trata as ciências criminais? Então, de fato, as pessoas realmente, assim, comentam, todo mundo acha que conhece muito de tudo, né? Mas, na verdade, não. Ciências criminais, ela é um nome, né, que se dá um tripé de matérias, de ramos do direito, digamos assim. Que ela é composta pela criminologia, que ela é também composta pelo direito penal, e aí, que é a grande dúvida das pessoas. As pessoas acreditam que ciências criminais é direito penal. Não, ciências criminais, ela é voltada, tem a matéria da política criminal, que são políticas públicas que os governantes, os administradores das cidades empregam para poder evitar o crime. E o direito, e a criminologia, que ela estuda o fenômeno do crime, estuda por que o crime acontece, quais foram as razões, por que determinado crime acontece com maior incidência em determinadas regiões das cidades, em determinados períodos do ano, em determinadas regiões do país, né? E, por exemplo, a questão do aumento do crime, da violência doméstica. E tem o direito penal, que ele vem para normatizar, que é para poder dizer, essa conduta é crime e vamos aplicar a lei, né? Todo comportamento que se amoldar a essa conduta, a ele é imposto uma sanção. Muito interessante, né? Eu achei muito interessante isso que você falou sobre a criminologia, porque pelo que você falou, e pode me corrigir se eu estiver errado, é algo que é muito mais abrangente, porque como você mesmo disse, busca fazer toda uma análise minuciosa para poder entender as razões do crime. É por aí? É por aí. A criminologia, ela abrange muitas áreas do conhecimento. Ela abrange a psicologia, a psiquiatria, a medicina, a sociologia, né? São pesquisas de campo que são feitas para poder entender por que em determinada região do bairro, vamos dizer assim, vamos trazer para a nossa cidade, porque em determinadas regiões do bairro acontece maior incidência de crime patrimonial, por que os crimes referente à saúde pública, como drogas, tráfico de drogas acontece, por que os homicídios acontece maior número de homicídios em determinadas cidades, né? E por que determinada pessoa cometeu um homicídio e crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual. Então, são esse tipo de trabalho que a criminologia ela faz. Imagino que a criminologia ela atua bastante em casos muito graves que tem uma repercussão gigantesca. Às vezes, uma mulher que esquartejou o marido, que antes matou e depois, para poder finalizar o serviço, esquartejou o marido. Enfim, esses crimes que até têm uma repercussão a nível nacional e até mesmo internacional. Podemos utilizar, por exemplo, o famoso caso da Elise Matsunaga, né, que foi um caso que tem repercussão e tem repercutido até hoje. Imagino que a criminologia ela atua principalmente nesses casos bárbaros. É também por aí? É também por aí, porque assim, uma das vertentes, né, seria a psicologia. Ela vai buscar estudar o fenômeno do crime. Por que aquele crime aconteceu? O que levou aquela pessoa a cometer aquele crime? Ela vai estudar o caso mais aprofundado. E já o direito penal, que é aquilo que todo mundo está acostumado a dar opiniões. Que isso é crime, que isso é crime hediondo, que isso devia aumentar a pena. Isso aí já trata mais da conduta, né? Já é uma coisa mais, eu diria, se comparada à criminologia, eu diria que ela é mais objetiva, né? É uma ciência mais objetiva. E sobre a criminologia, para a gente poder encerrar, eu até lembrei, vendo alguns documentários, algumas entrevistas,
que para a gente poder pegar o caso da Elise Matsunaga como uma espécie de referência e exemplo, muitos especialistas falam, e até mesmo advogados e psiquiatras, psicólogos falam que no momento em que ela dá um tiro no marido, ela era colocada e estava inserida num quadro de um crime passional por uma série de motivos, traições, pressão psicológica, mas depois, quando ela resolve esquartejar o marido dela, aí que talvez, imagino que entra a criminologia, porque ela já pode ser considerada, dependendo do estudo que é feito, como uma pessoa que tem um alto grau de problema psicótico, tem um problema psiquiátrico, e aí ela sai da seara do crime passional, de algo que, infelizmente, pode acontecer com qualquer mulher ou com qualquer homem, e já entra num caso um pouco mais abrangente, que as pessoas e os especialistas vão buscar entender todo o contexto que fez com que ela pudesse chegar naquela ação. Pode completar. Sim, é exatamente isso, né? Vem a questão para explicar, porque o direito penal ele vai querer saber o quê? A conduta esquartejar, a conduta matar, a conduta ocultar o cadáver. O direito penal vai se preocupar com isso, em aplicar a norma, que é a ciência do dever ser. Já a criminologia, não, ela vai tentar entender quais foram os motivos que levaram a... seria essa área da psicologia, né, aplicada. O que levou? Por que essa pessoa resolveu esquartejar? Por que essa pessoa resolveu ocultar, né? Quais são a formação? Vai partir de um estudo mais aprofundado da vida daquela pessoa para poder explicar o fenômeno do crime. Imagino que vocês, da área do direito, e você pode falar com a maior abertura possível, às vezes vocês não ficam muito indignados com tais crimes que acontecem, sejam crimes pequenos, né, no sentido de repercussão, ou grandes casos onde você vê as pessoas falarem coisas que ela não possui nenhum tipo de conhecimento, ou até a própria mídia, eu vou fazer uma meia-culpa, que às vezes coloca ali, imputa algumas situações que não existem, ou o que é pior, algo que é inverídico. Bate essa sensação em vocês também, ligados à área do direito? Pô, fulano de tal, cicrano está falando algo que não tem relação nenhuma e não tem nenhum tipo de informação e nenhum tipo de conhecimento. Bate essa sensação? Bate sim. Eu acredito que em relação ao direito, assim como todas as outras áreas, acontece muito isso de, às vezes, por exemplo, se você me pedir uma opinião a respeito de futebol, eu não sei nada de futebol. Eu não sei quando que... Eu sei mais ou menos quando é pênalti. Sei quando o juiz apita o final do jogo. Mas o direito tem muito disso. Todo mundo dá uma opinião. Ah, que isso é crime, que isso é isso, aquilo. Às vezes até a pessoa que tem formação na área, mas não tem uma especialização, ela emite opiniões que muitas vezes ela não tem conhecimento do caso todo, né? Porque assim, para dar uma opinião com base em meias verdades, naquelas verdades que foram apresentadas para ela. E para a gente dar uma opinião mais concreta, para a gente dar uma opinião mais acertada a respeito de um fato criminoso, é necessário que você tenha, pelo menos assim, acesso a todo o conteúdo, todo o inquérito policial, todo o processo, porque senão você vai dar uma opinião em meias verdades, né? Vou trazer um caso que aconteceu recente, que todo mundo sabe, é a história do mendigo, né? Todo mundo teve uma opinião de início, todo mundo falou que a mulher, isso, aquilo, condenou a mulher praticamente. Veio o marido para poder defender, e que no sentido de que ela tem uma doença, e todo mundo falando que ele é o corno, quer justificar. Mas veio também o envolvido, né? A pessoa em situação de rua, e deu a versão dela. Aí quando veio o psiquiatra que falou que ela realmente tem um problema, aí a opinião das pessoas já mudaram. Aquela opinião inicialmente que as pessoas mudaram de lado. Então, muitas vezes, para você proferir uma opinião a respeito de um caso, para você entrar num debate a respeito de um caso, é necessário que você ouça todas as partes envolvidas. É necessário que você tenha o maior número de informações, né, para você dar uma opinião, ainda que seja uma opinião leiga, né, porque existe a opinião técnica e existe a opinião leiga sobre o assunto, a opinião do cidadão comum, né, para você dar uma opinião mais acertada daquilo.
Érica, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, desde já te agradeço mais uma vez. Você que já está na área do direito há algum tempo, já atua na área, é advogada, uma das referências, principalmente nessa questão das ciências criminais. Como é que você vê essa quantidade enorme de profissionais do direito aqui em Governador Valadares? É uma área que tem crescido muito e você, como uma das referências na área em que você atua, como é que você vê esse movimento de expansão dessa área? Olha, eu acho muito bom, porque isso obriga os atuais profissionais da área, eles se atualizarem mais, ela traz uma oxigenação, né? Novos profissionais com nova formação, ela traz uma oxigenação para o mercado, né? Quanto mais pensadores, quanto mais pessoas com formação naquela área, com conhecimento para poder pensar e repensar o direito, eu acho que contribui muito, né, para a melhoria da qualidade da prestação do serviço, seja de segurança pública, claro, seja na aplicação da lei, os magistrados, os advogados também que estão envolvidos diretamente, né, com o direito na defesa dos seus clientes, e acredito que isso que é muito bom. Isso tende muito a contribuir. Doutora Érica, obrigado por esse bate-papo, foi uma honra ter você aqui, é sempre muito importante conversar com pessoas que têm uma alta capacidade de conhecimento, qualificada e principalmente nessas áreas muito específicas, né? Principalmente quando se trata de algo ligado ao direito. Sim. Acho que é de fundamental importância conversar com pessoas que sabem do assunto, que têm conhecimento, têm experiência, porque a gente não pode brincar com informação ligada à área do direito, à área das leis, não é mesmo, doutora? É verdade. Hoje em dia, assim, está dando muito processo. Dependendo da opinião que as pessoas emitem, né? Porque, afinal de contas, todo mundo tem liberdade de expressão, mas essa liberdade não é uma liberdade sem responsabilidade. Com certeza. Doutora Érica, obrigado mais uma vez, as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, é muito bom sempre um bate-papo a respeito do assunto que é de interesse da coletividade. Obrigado mais uma vez, doutora. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!